E pessoal, calma aí, antes de começar esse vídeo eu tenho um super recado pra dar pra vocês. O meu canal secundário tá de volta e nele eu vou apresentar vários novos animes pra vocês assistir no estilo que eu sei que vocês curtem. E também vou comentar episódios e lançamentos de vários animes. E eu conto muito com o apoio de vocês pra se inscreverem, pra conhecerem o outro canal. O link vai estar aí embaixo, eu acabei de soltar um vídeo por lá. E eu conto muito com a presença de todo mundo. Vai estar saindo como um lançamento e aí a gente vai poder assistir juntos, comentando juntos e trocando ideia, fechou? O link do canal vai estar aí embaixo, beleza? Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar um pouco sobre Black Clover. Dessa vez a gente vai falar sobre as novas revelações do mangá e também o paralelo com as referências de antes. Bem, o anime já tinha mostrado pra gente o que tava pra acontecer e muita gente comentou sobre isso aqui no canal. Afinal eu já tinha dito pra todo mundo ficar ligadinho no anime, porque possivelmente ele ia mostrar pra gente o futuro do mangá, o que aconteceu, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje aqui nesse vídeo. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo. Também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, algum tempo atrás eu tinha feito alguns vídeos analisando a abertura e também o encerramento de Black Clover. Eu tinha então feito todos os paralelos do que eu acreditava que isso poderia nos mostrar sobre o que tá acontecendo atualmente no anime e obviamente o que está acontecendo no mangá também, que é o assunto desse vídeo de hoje. E aí eu pedi pra que todo mundo ficasse bem ligado no anime, na abertura e no encerramento, porque o anime de Black Clover, uma coisa que faz muito bem é trabalhar ao lado do autor. Basicamente eles escondem algumas referências sobre o futuro do anime e sobre o futuro do mangá também. Eu até dei um exemplo pra vocês, que foi quando o Julius Novachronos acabou perdendo a sua vida. Então, a gente já sabia que o Julius Novachronos tinha perdido sua vida e a gente tava bem triste por isso, e também estávamos tristes sabendo que logo ia acontecer no anime também o que aconteceu. Acontece que enquanto a gente tava ficando mais triste ainda, vendo o Julius Novachronos dando sua vida pra proteger Clover, exatamente na mesma semana, ele foi trazido de volta à vida. A gente tava lá ansioso porque sabia que isso aconteceria na terça-feira e na segunda-feira eles já mostraram que ele iria reviver. Sim, o anime e o mangá estavam completamente ligados e eles sincronizaram direitinho os acontecimentos. Na mesma semana que na animação vimos ele perdendo sua vida, no mangá a gente viu ele retornando e não foi a única vez que isso veio a acontecer. Então eu tô sempre dizendo pra vocês que bem, essas ligações são muito visíveis e o autor faz isso pra brincar com a gente, pra fazer a gente encontrar referência. E aí a gente já viu muitas na abertura e no encerramento, e agora a gente viu que elas estavam ligadas com o destino de Asta no futuro. Como a gente viu, houve o encontro do Asta com o Asta. Sim, o garoto da antimagia foi mostrado sozinho. Ele não estava com nenhum dos seus companheiros dos touros e caminhava e corria sozinho procurando por eles, possivelmente. Acontece que em um momento ele se encontra em um beco sem saída e depois disso uma pessoa aparece ali, uma outra pessoa. Aquele era o próprio Asta que chegou, mas agora transformado em sua forma demoníaca. A gente então começou a teorizar sobre o que poderia significar isso, se seria uma evolução do Asta, que seria o Asta antes que não tinha poder nenhum e depois o Asta que ganhou o poder demoníaco. E aí muita gente começou a comentar aqui no canal, eu até citei em outro vídeo, que poderia ser o encontro do Asta com o seu demônio, que teria sua aparência muito semelhante à dele. Seria o Asta e o seu demônio. E aparentemente era exatamente isso, vocês acertaram em cheio logo quando lançou a nova abertura e o encerramento. A gente viu agora no mangá, aparentemente a forma do demônio do Asta sendo revelada, e enquanto vimos parte da sua forma demoníaca que a gente já conhecia e sempre estava vendo o Asta se encontrando com ele, a gente via também que parte do seu rosto era exatamente igual ao do Asta. Na verdade era um outro que a gente já tinha visto no anime e no mangá também. Sim, aquele rosto então não pertencia ao Asta, não era apenas uma versão demoníaca do Asta, mas na verdade aquela era a própria feição do demônio que reside ao lado do garoto da antimagia. E então a gente viu que essa grande revelação foi feita em sincronia com o que está acontecendo no anime, e o anime já tentou nos mostrar um pouco mais sobre isso, fazendo com que a gente passe a enxergar novas possibilidades a partir do que antes parecia ser aleatório. Como por exemplo, em um dos momentos apareceu a forma da antimagia, o símbolo mágico, e bem, isso pode mostrar pra gente algo que já é esperado, que é o fato do Asta conseguir dominar o poder do seu demônio e trabalhar ao lado dele. E a gente também viu que o demônio ficou bem feliz, falando que o Asta convidou ele pra sair pro mundo físico, que era algo que ele realmente queria fazer já faz um bom tempo. Mas se a gente voltar um pouco e parar pra pensar, o Knight disse pro Asta em um certo momento que utilizava aquele seu colar pra trazer uma manifestação do Guimodeiro, aquelas que a gente sempre vê ao lado dele. Inclusive teve uma página colorida no mangá que mostrava isso. Mas o caso do Asta possivelmente vai ser bem diferente do caso do Knight, porque ele não vai ter a intenção de ficar fazendo com que o seu demônio se materialize. E ainda a gente tem que ir um pouco mais além, porque não sabemos quais são as verdadeiras motivações nem mesmo do Knight neste momento. Porque por mais que a gente tenha visto o demônio do Asta e visto que ele tem a aparência muito parecida com o do garoto da antimagia, ele pode estar assumindo aquela aparência graças à ligação do Asta. Afinal, como a gente sabe, eles até mesmo têm um contrato demoníaco entre si. Pode ser que o braço do Asta que sumiu basicamente seja a parte do Asta que o demônio levou, mas ele poderia então no caso utilizar essa parte para manifestar a ligação dos dois. E aí ele demonstrou isso com parte do rosto do Asta. Afinal, ele não estava com o braço do garoto naquele momento, e sim com uma parte do seu rosto. Pode então tudo isso ter acontecido graças à ligação dos dois com o contrato demoníaco. Mas e o Knight? Ele não foi citado nas aberturas nem no encerramento, e agora neste ponto a gente viu
porque ele sabia muito mais até mesmo do que ele deveria saber sobre os demônios. O Asta mesmo. Ele nem a gente faz ideia de onde veio seu poder demoníaco, como esse demônio surgiu ao seu lado, como aquele Grimório escolheu do absoluto nada, como tudo isso aconteceu. Mas o Knight aparentemente sabe tudo sobre os demônios, ele entende como se manifestar, ele sabia sobre aquele objeto misterioso que criaria um laço entre ele e o seu demônio Gimodeiro, e ele fez tudo isso por escolha própria. E se a gente parar pra pensar um pouco mais, se a gente for um pouco além, o modo como o Knight usa o seu demônio, o modo como o Knight está ensinando o Asta neste ponto é diferente até da Tríade. Então isso não foi algo que ele aprendeu estudando o Reino de Spades e aprendendo um pouco mais sobre a Tríade. É algo que ele descobriu sozinho, ele fez tudo sozinho aparentemente desde o início. E ainda mais neste ponto ele tem aquela outra dimensão que é uma dimensão aparentemente ligada com os demônios, onde ele fez o Asta convocar o seu demônio e aparentemente foi ali que ele convocou e treinou com o Gimodeiro também. Se pararmos para pensar no futuro, obviamente ele pôde ter aprendido muitas coisas com o Gimodeiro, que é um demônio também. Mas como o Knight aprendeu tanto sobre os demônios de início, como ele descobriu como ter um contrato demoníaco, como ele conheceu o Gimodeiro, como ele descobriu como manifestá-lo inicialmente no mundo físico do jeito que ele sempre manifesta, utilizando a sua magia de sombras. Isso é algo que a própria Tríade não é capaz de fazer, mas Knight faz com facilidade e inclusive utiliza com o Gimodeiro diversos corpos físicos diferentes para conseguir atacar e se defender. A gente viu ele fazendo isso com os capitães. A própria Tríade, que tem um grande poder demoníaco, inclusive do próprio Rei dos Demônios, não tem esse conhecimento, não sabe fazer o que o Knight faz. E mesmo assim ele diz que não tem poder o suficiente para os enfrentar e diz que Asta tem esse poder. Ok, a antimagia parece ser muito necessária para fechar o portal para outro mundo, afinal o portal é mágico e a antimagia acaba com qualquer magia. Mas o Knight mesmo assim esconde grandes segredos. De início a gente já sabe que a família do Knight, aparentemente, eles perderam a sua vida graças à Tríade. A gente viu uma família misteriosa que tudo indica, que tudo aponta a ser a família do Knight. Mas pode ser que, na verdade, a família do Knight seja uma família nobre que guardasse segredos sobre os demônios. Por este motivo, eles acabariam se tornando alvos da Tríade. Eles podem ter ido atrás dessas informações ou até mesmo ir à caça desses poderes demoníacos que estariam sendo guardados por aquela família. Então isso sim seria uma grande explicação para o Knight ter tanto conhecimento sobre estes poderes, para ele saber tanto sobre os demônios e para ele não temer a manifestação do demônio do Asta. Mas um ponto que é muito legal, era algo que eu já estava esperando, o treinamento do Asta a gente acertou exatamente como seria. Há muito tempo atrás eu já tinha dito que eu acreditava que o treinamento aconteceria em uma batalha entre o Asta e o seu demônio em uma outra dimensão. Isso é algo que a gente sempre vê nos animes, a gente viu Naruto lutando contra Kurama e em um certo momento o Naruto enfrentou a si mesmo. Mas eu acredito que tudo isso vai ser no molde mais parecido com a luta em Bleach do Ichigo contra o seu Hollow interior. Eu acredito que o treinamento do Asta, que a luta do Asta seja algo assim, e neste momento ele estaria enfrentando o seu demônio e não apenas uma segunda versão dele ou algo desse tipo. Eu acredito que o fato do demônio do Asta se parecer com ele seja por causa do contrato demoníaco. Ele está, assim como já desejava, tomando o corpo do Asta pouco a pouco. Por este motivo ele seria muito parecido com ele. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre isso, sobre essas referências, sobre o que está acontecendo atualmente em Black Clover. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e saber um pouco mais dessas informações, já lembrando que amanhã temos a nossa review completa deste capítulo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!